diária. Êxodo 31. A escolha dos artesãos do tabernáculo. Disse então o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que eu lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções, e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como lhe ordenei. O dia de sábado. Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho neste dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as tábuas da aliança, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Amém? Para refletir, Bezalel foi o famoso artesão do tabernáculo. Ele foi capacitado pelo Espírito de Deus para poder fazer tudo quanto deveria ser feito de acordo com a ordem do Senhor. Já Aholiabe foi o assistente de Bezalel. Aholiabe também contou com a capacitação divina. A Bíblia não diz muito sobre quem foi Bezalel e nem fornece detalhes biográficos sobre a história de Aholiabe. Os textos bíblicos apenas destacam o importante papel desempenhado por esses dois, escolhidos por Deus. Juntos ensinaram outros artífices e lideraram a obra de construção do tabernáculo. A Bíblia diz que Bezalel era filho de Uri e pertencia à tribo de Judá. Possivelmente, Bezalel foi neto de Ur, o auxiliar de Moisés, que sustentou as mãos do legislador hebreu juntamente com Arão. Em Êxodo 17, 10, 12 fala disso. O nome Bezalel
é aramaico e significa na sombra de Deus. Alguns estudiosos enxergam alguma conexão entre o significado de seu nome e o episódio em que seu ancestral ajudou a sustentar as mãos de Moisés durante a batalha em Refidim contra os amalequitas. Parece que mesmo antes de Bezalel se envolver na obra do tabernáculo, ele já era um artífice. Aholiabe, de acordo com o livro de Êxodo, era filho de Aizamaque e pertencia à tribo de Dan. Êxodo 31:6 fala disso. O nome Aholiabe significa "o pai é minha tenda". Aholiabe ficou marcado na história de Israel como o homem indicado por Deus para ajudar Bezalel na construção do tabernáculo. Assim como Bezalel, Aholiabe também foi habilitado pelo Espírito de Deus para realizar sua tarefa na obra do tabernáculo. Além dos textos relacionados à construção do tabernáculo, nenhuma outra informação é dada sobre Aholiabe. A participação de Bezalel e Aholiabe na construção do tabernáculo aconteceu devido à ação divina. Isso significa que foi Deus quem escolheu Bezalel e Aholiabe para executar aquela missão tão honrada. O texto bíblico diz que Deus falou com Moisés e lhe revelou que ele havia chamado esses dois homens de forma especial. Provavelmente, Bezalel e Aholiabe já eram artesãos antes do episódio envolvendo a obra do santuário. Eles foram chamados de artífices dotados, e isso parece sugerir uma habilidade previamente desenvolvida. Como já foi dito, Bezalel era o artífice-chefe na construção do tabernáculo no deserto. Sobre ele e seu auxiliar Aholiabe, a Bíblia diz: "Eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedra, de engaste, para entalho de madeira, para toda a sorte de favores. Eis que lhe dei por companheiro Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan." Então Bezalel e Aholiabe foram dotados pelo Espírito de Deus, grande habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em tecido azul, roxo e vermelho, e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Êxodo 35:35 fala disso. Aqui vale lembrar que todas as instruções sobre como deveria ser o tabernáculo, em seus mínimos detalhes, foram dadas por Deus a Moisés. Então coube a Bezalel e a Aholiabe a responsabilidade de desenhar cada parte do tabernáculo, exatamente de acordo com o plano divinamente revelado a Moisés. Além disso, eles também receberam a habilidade de ensinar a outros israelitas as habilidades necessárias para a fabricação dos utensílios do tabernáculo. Como Bezalel era o artífice-chefe, era dele a mais alta autoridade relacionada à obra do tabernáculo. Por isso ele é citado como sendo o responsável direto pela fabricação de todas as várias partes do tabernáculo. A Bíblia diz que ele fez a arca da aliança, o propiciatório que cobria a arca, a mesa dos pães, o candelabro de ouro, o altar de incenso, o altar do holocausto, a bacia de bronze e até o primeiro óleo da unção. Então, parece que os demais artesãos
estiveram mais ocupados no trabalho dos itens estruturais do tabernáculo, como a confecção das cortinas, das portas, a fabricação das colunas, a modelagem das molduras e tudo mais. Até nos dias de hoje, Deus continua escolhendo, chamando e capacitando homens através do Espírito Santo a desenvolver uma grande obra na terra. Amém? Que o Senhor Deus continue nos abençoando cada dia mais em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.